não sei quantas não sei o que. Então, assim, a gente está engatando a gente não sabe vamos tirar conclusões com base no que... Esse é o Sabino, como espectador do debate. Não foi a vida inteira que acabou. Sabino foi assistir a um debate, foi? Senhor, mas isso é justificado. você fala para o Sabino assistindo a um debate. Desde o início do planeta, é isso que eu quero dizer. Eu falava para vocês, Sabino não sabe de nada. Não sabe grego, não sabe hebraico, não sabe manuscritologia, não sabe teologia. Mas independentemente do que nós estamos falando, nós ainda não resolvemos o grande problema. Como é que a vida vem da não vida? Isso. Então, nós concordamos que a ciência nada sabe. Concorda? Concordo. Que a probabilidade disso acontecer por acaso é uma chance em 10 a 138. Que o universo está estruturado da forma que ele está é impensável de se acontecer por acaso com base na matemática, no princípio de Borel. Então, para isso acontecer, aí é que eu lhe peço licença e faço mais uma inferência sobre a causa do universo. Além dela ser imaterial, porque criou a matéria, não espacial, porque criou o espaço, atemporal, porque criou o tempo, e se imaterial, portanto, possivelmente... Chileno e Sabino tendo uma aula. Portanto, possivelmente infinita, atemporal, portanto, possivelmente capaz de saber o futuro, que o senhor livremente decide, também é extremamente inteligente, porque organizou essas variáveis de forma específica para que a existência de vida existisse. É aí que a gente chega no ponto de ver. Explicar, então tem que ser Deus, tem que ser imaterial, tem que ser espacial. Não, tem que ser... eu não falei Deus, não. Eu não falei o nome Deus, não. Mas tem que ser espiritual, tem que ser atemporal, tem que ser. Então, assim, para mim, a gente cai de novo na falácia da ignorância. Como você não sabe, como a ciência não sabe explicar, tem que ser assim. Na verdade é que não tem. Isso, não. Mas não tem, mas a verdade é que a gente simplesmente não sabe. É isso, não sabe de onde veio. É essa que é a certeza que a gente tem. Chileno está acabando de dizer que a evolução não explica nada. Não tem como afirmar nada sobre o que deu causa. Nem do universo, nem da vida. Levou checkmate do professor Dr. Tassos Licor. Eu não estou falando que necessariamente tem que ser espiritual. E Sabino permanece como espectador. Se ela criou a matéria e a matéria não existia, de acordo com o que diz a cosmologia contemporânea, ela é imaterial. Se ela criou a matéria, ela não podia ser material. Isso sim é necessariamente. Seu debate no uma forma Headcast. de se definir material, isso não é necessariamente, mas é muito possivelmente espiritual. É isso que eu estou lhe dizendo. Se ela criou o espaço, já que a cosmologia contemporânea diz que o espaço veio existir a partir de uma linha ela é não espacial. É a que faz com que os foguetes andem, que a gente coloque satélites no espaço. No meu ver, a gente está dando volta no mesmo. Não está, mas o senhor tem que concordar assim. Eu lhe peço, eu não estou dizendo que necessariamente ela é senão imaterial, não espacial e atemporal, pelo simples fato de que a visão mais bem sucedida que nós temos do universo, da origem do universo, a teoria do Big Bang, pressupõe como pano de fundo filosófico dessa teoria, tanto que foi criada por um padre, uma causa com essas características. E aí eu faço uma inferência, não mais uma dedução, uma inferência altamente provável que é. A bíblica, por favor. Sabino agora vai entrar no debate. Eu posso fazer O mediador do podcast ficou com dó do Sabino. Não, eu tenho uma pergunta interessante. O público até comentou. Se o Deus único não existe, e você disse que nós queremos Deus, né? A humanidade. Todas as divindades foram criadas pela humanidade e tal. Então, se o Deus também não existe, e nós criamos Deus, então, de onde veio o universo? Ixi. Da mente, qual criou? Entendi. Mas Você cria os deuses por aquilo que existe no universo. Depois você traz a sua fé e sua crença colocando que foram os deuses que criaram. Sabino fugiu da pergunta. A pergunta não foi de onde vieram os deuses, foi de onde veio o universo. Tudo que existe no universo. E depois, com o próprio pensamento, você cria que divindades criaram o universo. Mas Aqui é crença. Isso é fé, isso é crença. A pergunta de festa não, Sabino. De uma causa, um Deus causador, tem uma casualidade.
Certo? Com base numa... Todo debate está em cima disso. Ok, está todo debate em cima disso. Como que você Não, inverte isso? qual constatação? Qual documentação científica para tudo isso? Consegue explicar tudo? Mas Sabino não deixa o cara fazer a pergunta. Não. Aonde que cabe agora? A fé é a crença, filho. Ah, não, calma. Eu tô tentando entender o que você pensa. Não, é isso que eu já estou explicando para você. Isso me parece Você cria as divindades. A mente humana, vamos lá, novamente, ó. A mente humana criou os deuses. A pergunta não foi de onde vieram os deuses, não, Sabino. Foi de onde veio o universo. Você cria o universo. Como você vai usar o quê? O aspecto das próprias divindades. Que é isso que ele está querendo colocar. Que é Deus quem criou tudo. Isso tem um fundamento? Não. Por quê? Porque não tem a totalidade da explicação de tudo que existe no universo. Aí eu lhe pergunto, que Deus é esse que deixou o homem incapacitado de saber de tudo aquilo que ele criou dentro do universo? Deus da nossa mente. Sabino agora vai para a O Bíblia. Deus da Bíblia é aquele, segundo a Bíblia, criou o sol, a luz, criou o universo, criou tudo. Criou o ser humano do pó da terra, deu vida para ele. Elegeu uma nação, sustentou essa nação, protegeu essa nação, livrou essa nação. Deus geográfico, né? Isso é o Deus da Bíblia. Deus parcial. Isso é o Deus bíblico, Deus o cristão. Esse é o Deus do cristão. Eu pergunto, o que esse Deus hoje está fazendo em prol da nação e pode escolher que é o povo judeu lá que está morrendo? Ó, o tema era Deus existe ou não. Diferente, não é Sabino vai questionar as ações de Deus. Assim, eu costumo brincar que eu falo assim, se você olhar o mundo hoje, faz muito mais sentido os deuses gregos do que o Deus cristão. Porque se você estudar a mitologia... Então agora não é se Deus existe ou não, é qual é o Deus que faz mais sentido, chileno. Para os deuses gregos, o ser humano foi feito, né, foi dada uma tarefa para dois titãs, Epimeteu e Prometeu, criar os animais e o ser humano para divertir os deuses. Porque, segundo a cosmogonia Sabino voltou mitológica grega, a tristeza. existiam os deuses primordiais. Doutor Tasso está só esperando. Deixa o doutor Tasso falar, para vocês verem o que vai acontecer. Veio o Tártaro, uma série de outros, e aí o céu ele copulava com a terra e nasceram a segunda geração dos deuses, os titãs, que começaram a dominar o universo. E aí os filhos deles, que são os deuses do Olimpo, Zeus, tal, sei que, tiveram uma briga que chamava Titanomaquia, e quando eles ganharam e prenderam o pai e os tios, os titãs no Tártaro, Zeus, ele comeu as duas esposas, gastronomicamente falando, né? Ele encheu o saco, engoliu elas, uma era a perfeição e a outra era Deus da sabedoria, tal, e ele passou a ser o ser mais perfeito e mais sábio do universo. E aí ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Segundo a mitologia grega, chegou uma hora que os deuses gregos ficaram no saco. Aqui eram deuses que já existiam dentro do universo. A pergunta é quem criou o universo. Deus existe ou não? Estava mais legal. Aí pegaram dois titãs de segunda classe, que era Epimeteu e Prometeu,